Alô, pessoal do Resenha nos Esportes, estamos aqui direto do Ninho do Gavião. 31 anos de história do Porto de Caruaru, né, o Esporte Clube do Porto. Esse time que é a menina dos olhos do caruaruense, que é o time que revela jogadores para o Brasil e para o mundo. E estamos aqui com o Júnior, né? O Júnior é responsável muito por toda a administração do Porto hoje. Júnior, fala da alegria desses 31 anos, da história do Porto nesses 31 anos aqui para Caruaru, para Pernambuco e para o Brasil. Boa tarde a todos, boa tarde, Resenha dos Esportes. Aqui pra gente, assim, eu tenho menos tempo do que meu pai, né? Meu pai é o que começou desde os 31 anos. Mas com poucos anos que eu tenho aqui, que eu tenho trabalhado junto com ele, aqui a alegria nossa é fazer essa garotada, ver elas, tipo, vindo de periferia, vindo de cidades vizinhas, atletas de Maranhão, Piauí, São Luís. A gente trazer esse pessoal que muitas vezes não é visto pelo mundo, mas que a gente vê uma qualidade, vê que pode realmente colocar eles na sociedade e, por meio do esporte, levar eles à sociedade e a um meio assim diferente, que eles não estavam acostumados. Para a gente é uma alegria muito grande, porque a gente sabe que o futebol é difícil. Na nossa região também é mais difícil ainda, Pernambuco, porque não tem investimento não tem tanto investimento assim da população geral e tal. Esse ano, graças a Deus, a gente teve uma ajuda, um apoio da prefeitura, um apoio de alguns vereadores, que possibilitaram a gente aumentar um pouco mais nosso projeto. Mas a gente aqui só tem realmente a agradecer, porque é muito difícil, cada dia é muito difícil, mas mesmo assim, glória a Deus que a gente está conseguindo todos os dias, assim, aquilo que a gente pode melhorar o trabalho, ver cada pessoa ir transformando a vida, isso para a gente é muito gratificante. Ótimo. O que eu vejo com futebol, eu sou um apaixonado por futebol, estudo futebol, gosto de aprender sobre futebol. Eu digo sempre que o interessante do futebol, na base, é que você não lida só com o esporte, você lida com sonhos. Né? Então, como para vocês quando um garoto desse aí vence, chega tanto no Porto profissional, mas quando chega interesse de fora do estado, muitas vezes de fora do país. Como é para essa família? Como é a relação de vocês com esse garoto e com a família? É, com certeza é gratificante, mas fala um pouquinho da experiência vivida com esse tipo de situação. A gente teve até um recente, um Tassiano, lá que tá no Bahia hoje. Ele estava no Grêmio, aí veio aqui, trouxe a família aqui pra. A gente imaginava, fazia acho que mais de 7 anos que a gente tinha contato com ele. E pra gente, assim, isso aqui é um pequeno momento, tem outros. Mas aqui foi um pequeno momento que às vezes, a gente nem vai atrás daquele atleta pra saber, pô, como é que tá? A gente planta a semente, deixa ele germinar, deixa ele criar, tipo, ele fazer a história dele. E a gente tá aqui sempre buscando novos atletas, tudo, e pra gente foi algo que a gente não esperava. Ele vinha aqui, trazer a família dele, dizer que é a gratidão dele pelo Porto, por ter começado a história dele. Outro também agora recentemente foi Rogério, que tá agora no Vitória. E pra gente não tem explicação. Eu acho que é onde o trabalho vale mais a pena. Porque, tipo, a gente trabalha aqui por ano aqui com mais de 500 atletas, um exemplo. E, tipo, a gente sabe que nem todos vão vingar, vão se tornar jogadores, mas os poucos que se tornam e que vêm reconhecer aqui a gente, não por meio financeiro, mas realmente pela gratidão, isso aí paga qualquer, tipo, não tem pagamento melhor do que esse pra gente. Eu falo sempre que muitas vezes o Porto revela e ninguém nem sabe que o Porto revelou. Eu falei do caso do Santos aqui, que foi goleiro do Flamengo, que está agora no Fortaleza. Você falou do Tassiano, que é, é o craque hoje no Bahia, mas foi craque no Grêmio também. E isso é muito importante, esse trabalho que o Porto faz para o futebol brasileiro e mundial. Tem muita gente que jogou no Porto, que foi para fora do país, sem nem ter passado aqui. Né? Jogou sem nem ter estourado no futebol brasileiro. Estourou lá na Europa. Mas, por ano que vem, o que é que o Porto planeja, almeja para o ano que vem? Eu tenho certeza que vocês já estão preparando o ano que vem, a próxima temporada. O que é que pode se esperar do Porto para a próxima temporada? A próxima temporada, o primeiro planejamento do ano vai ser tentar voltar à Série A do Pernambucano. E o segundo planejamento é a gente conseguir participar junto com a Escolinha Serjão, do Sub-13, 15, 17 e 20. Esse é o nosso maior planejamento, porque é onde tem a sustentabilidade para que a gente venha conseguir trabalhar todos os anos. Isso aí é o nosso planejamento para 2025.
Ótimo, Júnior, eu queria só, para encerrar, te parabenizar por esses 31 anos, parabenizar você e, através de você, parabenizar teu pai, que é o grande idealizador disso aqui. O sonho que surgiu lá atrás, ele trouxe esse sonho para a prática e parabéns por você estar dando sequência no sonho do teu pai. E deixa um recado para aqueles garotos que estão em casa, que vão assistir o programa da gente, os pais que têm esse sonho, como é que faz para poder chegar até o porto? Tem muita gente que fica pensando, como é que eu chego até o porto? Então, nas tuas palavras finais, dá esse acalento a esse pessoal, como é que faz para chegar no porto, para poder apresentar, muitas vezes tem um professor de escolinha lá que está vendo aí, e ele queria trazer um moleque para vocês verem, para vocês avaliarem, como é que faz? Bem, para quem está começando o futebol, né, eh, a gente indica o seguinte, que não tente pular etapas, todo processo de um jogador, você tem que fazer cada etapa, tem que ir para a escolinha, procurar uma escolinha local, Formação importante. uma formação importante, futsal, depois um futebol de campo, daí essas escolinhas elas começam a mandar para a gente faz a avaliação aqui e a gente realmente consegue ingressar eles lá no Porto. Mas é uma questão que é muita persistência, sonho. A gente sabe que é como até aquela pessoa que vai estudar medicina, né? É um sonho. E ela tem que se dedicar todo dia, tem que estudar. Mesma coisa é um atleta de futebol. Se você quer realizar realmente esse sonho, não basta ter talento, tem que se alimentar bem, tem que ir bem nos estudos, tem que se dedicar todos os dias para conseguir aquele sonho. Então, Júnior, parabéns, né? Parabéns pelos 31 anos, mas parabéns por toda a organização, parabéns pelo que é o Ninho do Gavião e que o Porto tenha grandes dias pela frente, que a gente veja o Porto subir de divisão, que a gente veja o Porto crescer de maneira a não só ser vice-campeão pernambucano, como foi por 2 vezes, mas a gente quer ver um título do Porto um dia e eu tenho certeza que isso por 2 vezes bateu na trave, ainda chega, tá certo? Então, parabéns, que essa história possa se perpetuar e que a gente possa ter novas estrelas saindo daqui. Então, parabéns pelo trabalho. E pessoal do Resenha, segue a página do Porto no Instagram, eles têm a página massa, que eles dão toda a informação, você vê todo o andamento, tá certo? Então, segue lá e a gente vai em breve ter o pessoal do Porto lá. Já foi alguns, a gente vai conversar daqui a pouco com a figura que teve lá com a gente já, e aí vai ter outras oportunidades de ter aqui, tá certo? Então, a gente tá com um craque, eu acho que esse aí fez um pouquinho de gol por vocês, né? Então, a gente tá... Sérgio, acho que a cabeça dele, ele dormia só tomando remédio para dor de cabeça, que o homem era, quem testava era ele para dentro do gol. Eu vi alguns desses gols. Então, eu vou chamar o Sérgio. Obrigado, Júnior, Muito tá certo? obrigado. E E todo tamo sucesso junto, aí, viu? Muito obrigado por sempre. participação aqui. O Porto é Uma nossa boa tarde. casa. Chega, Sérgio, meu amigo. Prazer em te ver, Sérgio. Prazer estar aqui no aniversário do Porto. Parabéns para você, que faz parte da história desse Porto. Conta um pouquinho da importância do Porto na tua vida, principalmente hoje, você sendo revelador. Você é um dos reveladores para o Porto. Importante, né? Primeiramente, parabenizar ao Porto aos 31 anos, né? Bem vivido, bem formado e para a gente é gratificante, né? Fazer parte da história do Porto como atleta e agora como treinador, como coordenador desse processo de futebol de base, de escola de futebol, é muito gratificante. E como você falou mesmo a Paulinho, a Juninho, esperamos que daqui a alguns anos o Porto seja campeão pernambucano, pela história, pela capacidade que ele tem de formar atleta, de formar cidadãos. Sérgio, da última vez que você esteve no programa da gente, a gente falou um pouco sobre a tua história no Porto e tudo. Eu digo sempre que para mim é o maior artilheiro do Porto. Eu vi Sérgio jogar durante longos anos no Porto. A história dele terminou nos gramados como jogador e continuou na beira do campo. Ele saiu de dentro do campo para a beira do campo. Sérgio, a importância de lidar com sonhos. Você lida com sonhos. Chegam crianças aqui com sonhos. A gente sabe que muitos vão chegar, outros não vão ter. Mas como é lidar com sonhos? Como é que você trabalha esses sonhos? E qual é o conselho que você dá para aquele pai, aquele jovem que está pensando no futebol, pensando em fazer vida no futebol? Conta um pouquinho dessa tua relação com isso. É um momento difícil, que a gente fala para os atletas, a gente procura sempre passar
um pouquinho da nossa experiência como um ex-atleta, né? Infelizmente, desse grupo todinho, nós somos realistas, né? Não podemos estar omitindo aqui. Não são todos são aproveitados, né? Alguns eh, passam para outra atividade, né? Se dedicam mais ao estudo, vão ser médico, vão ser advogado, vão ser outra profissão, né? E aos que persistem, os que trabalham, os que procuram a oportunidade, ficam aguardando as oportunidades do futebol, né? Bem preparado, porque alguns às vezes pedem a oportunidade, essa oportunidade chega e eles não estão preparados. Não só eles, são vários atletas, vários profissionais que acontece. A gente procura orientar, né? Incentivar do estudo, que é importantíssimo o estudo, né? E quando o futebol não der, tem o estudo. Mas a gente procura sempre estar incentivando, mostrando, eh, pedindo compreensão aos pais, pedindo a paciência, porque os pais tenham paciência com o filho, né? Não exijam muita cobrança para eles, porque eles já começam numa pressão muito grande. E a gente tenta passar um pouquinho da experiência em relação a isso. Eu sempre dizia, apesar que meu pai não cobrava, meu pai assim era crítico, mas não era muito de frequentar jogo. E ele sempre dizia para exigir mais um pouquinho, e isso eu passo para eles. Se ontem eu fui bom, hoje eu tento ser melhor. Cada dia mais eu vou me aperfeiçoando para que eu possa conseguir transformar meu sonho em realidade. Ótimo. Para encerrar, recentemente eu vi uma matéria em que saiu um menino aqui do ninho, né, saiu das mãos de Sejão também, e acabou, alçando, voos mais altos. Conta um pouquinho sobre esse jovem e a experiência que você teve com ele aqui dentro. Na verdade são 2 garotos, foram 2. Temos o Bruninho, que já está jogando no profissional, está tendo uma excelente participação no Fortaleza, no sub-20, e agora foi o Vitor Hugo, um zagueiro que esteve aqui, começou com a gente, foi para o Retrô, do Retrô conseguiu uma transferência para o Bragantino. São assim, não só eles, mas temos vários aqui, atletas que têm capacidade. Às vezes esses grandes clubes não querem ter a paciência, né? Já querem pegar o atleta formado, e como a gente é o projeto de escola de formar o cidadão, de formar o atleta, a gente tem um pouquinho de paciência e enxergar esse momento que eles têm capacidade, né? É só darem oportunidade. São 2 atletas de grande qualidade, atletas novos e atletas que têm um futuro muito grande. E logo, logo vão chegar mais por aí. Ótimo. Sejam, obrigado, é sempre um prazer conversar contigo, principalmente num dia festivo hoje, como dia, do aniversário de 31 anos do Porto, né, hoje dia 30 de julho. E aí, eu queria só que você deixasse sua mensagem para aqueles jovens que estão em casa agora, pensando no sonho deles, né. Dá o teu conselho a esses jovens, você que já passou por isso. Tenham paciência, né? Tenham uma persistência, corram atrás do seu sonho, né? Nunca abandone o estudo, certo? Porque a gente não pode dizer que nós somos 100% que vai dar certo. Por mais pensamento positivo, por mais vontade que eu tenha, mas o mundo às vezes não sai do jeito, as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Assim, mas insista, né? Persista, procure sempre estar evoluindo, procure estar sempre se aperfeiçoando e esperando o momento chegar. E esse momento vai chegar. Pessoal do Resenha nos Esportes, a gente falou aqui com o Sejão, e aí esse conselho a gente sempre deixa. Sonhe com futebol, mas planeje o seu futuro, porque mesmo quem chega, a carreira é curta e quando termina, você precisa se encontrar. E muitas vezes isso é a coisa difícil do futebol, encerrar a carreira não sabe o que faz. Então, continue estudando, planeja o que é que você quer fazer da tua vida. E aí, parabéns ao Clube Atlético do Porto que faz isso, prepara jovens para o futebol, mas tem pessoas como o Sérgio que diz, olha, além do futebol, te prepara para a vida. Tá bom? Resenha dos Esportes deixa esse conselho para vocês. E Janderson Silva aqui do Ninho do Gavião para o Resenha dos Esportes. Até a próxima.